Agora, para um lado um pouco mais prático, já que a gente está falando dessa linha de experimentar, um dos grandes fatores, artifícios da religião católica de ser um cristão é a oração, é o contato que a gente tem com Deus. Só que Deus sabe de tudo que a gente pensa, né? Sim. E Onisciência. para que eu devo falar os meus pensamentos para Deus se ele já sabe exatamente do que eu tô pensando? Ok. Em várias passagens do Evangelho existe essa temática, né? A vocação dos primeiros discípulos no Evangelho de João, eles começam a seguir Jesus e Jesus se volta para eles e pergunta: "Que procurais?" Que procurais? Mas como assim? O mesmo Jesus que daqui a algumas páginas depois encontra Natanael e sabe o que está no pensamento de Natanael. Então, por que ele não sabe o que está no coração daqueles dois discípulos? Ele sabe, né? Ou outras passagens, como o cego chega para Jesus, né? Ele fala: traz para cá. Aí traz o cego para Jesus e, e Jesus pergunta: "O que queres que eu te faça?" Olha, não tá óbvio para todo mundo. Não tá óbvio. Imagina se chega o cego e ele fala assim: "Ah, queria tomar banho." Tá óbvio para todo mundo, né? Deus sabe as coisas que estão no nosso coração e Deus sabe aquilo que nós precisamos. E Deus está pronto para nos dar também. Jesus fala isso, né? É, Se você, como um pai, né? É, Se o teu filho pedir uma pão e você vai dar uma cobra, vai dar uma serpente para o seu filho. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, muito mais o Pai no céu dará coisas muito melhores, né? Então Deus não somente sabe o que nós precisamos, como está pronto para dar até melhores. Também Jesus fala, já vou concluir, né? Mas Jesus fala sobre a medida de Deus, né? Pensa na medida e a gente pensa a medida como correspondente, né? Aí ele fala assim, ó, uma boa medida, ou seja, encheu o copo, sacudida, porque se você bota areia, você bota grão e você dá uma sacudida, ainda vai ter espaço para colocar um pouquinho mais. Socar ainda vai dar espaço para um pouquinho mais, né? E aí você pensa, agora sim, chegou na medida de Deus, plenamente cheio de Deus. E aí ele vai falar transbordante. A medida de Deus é transbordante. Então, se a gente tem esse Deus que sabe o que precisamos e nos dá de forma transbordante, por que que pedimos? E por que que ele já nos dá? Porque São Tomás de Aquino diz que a graça corresponde à natureza. Nós precisamos pedir para que o nosso coração, pouco a pouco, a oração não muda Deus. Deus é imutável. A oração muda o nosso coração. O nosso coração, pouco a pouco, corresponder à natureza que já está pronta para receber aquela graça de Deus. Interessante. Eu até pouco tempo atrás não tinha muito esse hábito de conversa com Deus, ou quando eu ia conversar com Deus, eu meio que fazia umas orações mais prontas, assim. Tipo, falava: a Deus, te agradeço pelo dia de hoje, proteja a minha família, não deixe nada de mal que aconteça aqui com a minha família. E, assim, sempre um texto pronto, seguindo uma estrutura, mas meio que fica aquilo todo dia e não te sentia a impressão de que eu tava conversando com ninguém. Parecia só que eu tava fazendo sei lá, um textinho pronto. E aí eu comecei a ler o livro de São José Maria Escrivá, Caminho, que ele tem algumas orações, alguns guias, assim, né? Umas coisas para nortear a gente dentro da oração. E ele é interessante que ele coloca: não sabes orar, em algum dos itens. Vira para Deus, torna a falar com ele
e fala exatamente isso. Deus, eu não sei orar, e perceberás que estarás já orando. Verdade, porque já entrou no diálogo, né? Agora começa a falar do coração, né? E aí começou a dar uma implementada nas minhas orações. Bom. Você